Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje, e um dos assuntos que nós mais temos falado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tem a ver com nossa fé. E o apóstolo Paulo advertiu várias vezes a Timóteo que tome cuidado para não naufragar na fé, não abandonar a fé, não apostatar da fé, não negar a fé, não desviar da fé. E se o apóstolo Paulo disse isso, precisamos nos atentar, porque várias vezes ele adverte Timóteo, e quando uma pessoa do Senhor, e já repeti isso várias vezes aqui, quero repetir mais uma vez, quando alguém está no caminho do Senhor e essa pessoa tem frutos dignos de arrependimento, de uma vida íntegra, reta, uma vida em santidade, essa pessoa está a cada dia mais habilitada a poder nos aconselhar para aquilo que nós devemos fazer. E o apóstolo Paulo é uma dessas pessoas que viveu a vida de acordo com a vontade de Deus, e ele disse: Timóteo, combata o bom combate da fé. E aí em 2 Timóteo ele fala: olha, eu estou morrendo, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Então, se tem 3 coisas que nós precisamos fazer, é essa: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O interessante é que o mundo tem fé, só que tem fé em tudo quanto é tipo de coisa que não nos leva à vida. Então as pessoas falam: o importante é ter fé. Não, o importante não é ter fé. O importante é você saber aonde está a sua fé. Porque se você tem fé no presidente da república, isso não vai resolver a sua questão espiritual. Então a fé, ela traz essa realidade espiritual do céu para a terra. Por isso nós precisamos guardar a fé, porque ela nos leva para o caminho que nós devemos ir e aquilo que nós queremos chegar. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Então eu quero intitular essa palavra Por uma Fé Viva. E quero que você abra comigo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Vamos ler até o 14. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Desculpa, estou lendo 1 Timóteo. 2 Timóteo 1, 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe. Veja bem, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, várias vezes, eles falam a respeito disso, porque eles repetiam demais a mesma coisa. Então, mais uma vez a gente percebe o apóstolo Paulo admoestando Timóteo: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Veja, você já tem isso: um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,6 diz: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva essa chama. Então, a fé e esse dom que Deus nos deu, podemos comparar com uma chama
com fogo, que ora pode estar bem alto, ora pode estar baixo, ora pode estar bem fraquinho, ora pode estar muito forte. E o apóstolo Paulo está falando, veja bem, Timóteo, mantenha viva essa chama. E o dom de Deus, irmãos, ele se chama Espírito Santo. Se tem um dom, porque dom é presente, dom é dádiva. Se tem um dom maior que Deus nos deu, agora está operando em nós, se chama Espírito Santo. E é através do Espírito Santo é que nós vemos toda a natureza de Deus operando, é que nós vemos o caráter de Cristo operando, é através do Espírito Santo que nós podemos compreender a vontade de Deus, é através do Espírito Santo é que nós temos contato direto com Deus. Por isso não existe um dom maior do que o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 3, abra comigo, está dizendo assim, quando Jesus ele fala que o Pai dará coisas boas, veja bem, Lucas 11, 13, Jesus está falando assim do Pai, né? Olha, se você tem um filho e o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, se ele te pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, coisa boa de Deus se chama Espírito Santo, e através do Espírito Santo todas as coisas acontecem. Isso nós já falamos, que Efésios 1:3 diz que Ele nos abençoou em Cristo. É o Espírito Santo é que pega toda a realidade de Cristo e as virtudes de Cristo e começa a transferir através de nós para que o mundo veja. A luz que está em nós e o mundo vê, vem através do Espírito. O sal que nós podemos salgar este mundo vem através do Espírito. Toda boa obra que alguém pode fazer vem através do Espírito. Mas muitas vezes esse dom e essa chama do Espírito pode estar um pouco baixa ou apagada, mas ela não está inexistente. Por isso o apóstolo Paulo fala a Timóteo como que uma sacudida no filho na fé, e ele fala: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. E essa palavra que eu quero deixar para você, mantenhamos viva a chama do dom de Deus em nós. Mantenhamos viva, porque se a chama não está viva, é bem provável que não conseguimos combater bem o combate. É bem provável que não vamos conseguir completar a carreira, e é bem provável que não vamos guardar a fé, porque a chama do dom de Deus não está viva, não está com uma chama alta. E se existe algo de mais precioso que você tem, é essa fé. Porque é essa fé que coloca em operação todas as coisas que Deus te deu pelo Espírito. Está claro isso, queridos? Isso está sendo afirmado para que o Espírito vá confirmando no seu coração. E para manter a chama viva, eu preciso fazer 2 perguntas diariamente. Para você que está anotando, para você que não está anotando, mas toda semana vai no site, essa palavra, o esboço dela se encontra no site, e de todas as palavras que a gente traz aqui, e você pode depois pegar e se aprofundar nesses textos. 2 perguntas que eu e você precisamos fazer diariamente para que essa chama do dom de Deus esteja sendo avivada, esteja sendo mantida viva. Primeira dela, o que posso fazer para que Cristo se manifeste através da minha vida? O que posso fazer para que este dom que Deus me deu, que tem todas as atribuições e que eu posso dizer, Cristo em mim, pode ser manifestado? Essa é uma pergunta séria que nós precisamos fazer. Séria. O que não estou fazendo e que está impedindo a manifestação de Cristo na minha vida? E aí, se você for analisar seriamente e com o olhar do Espírito, em oração, em quebrantamento, e você vai percebendo na sua vida, e se você estiver bem atento, o Espírito vai mostrar para você. O Espírito vai mostrar a você aquilo que está atrapalhando a manifestação de Cristo na sua vida. Se você está preocupado de fato que Cristo seja manifestado na sua vida, você vai ver a chama do dom de Deus ficando viva na sua vida.
Segunda pergunta é: o que posso fazer para cooperar com o avanço do reino de Deus? Essas são duas perguntas cruciais para mim, para você, e para todo filho que está entendendo a necessidade e que está ouvindo essa palavra, que nesses dias que nós estamos vivendo dias de trevas, dias escuros, dias de densas trevas. Mas o apóstolo fala: olha, a noite está quase terminando, o dia logo vem, e o dia vai vir. Mas este mundo está vivendo um tempo de muitas trevas. E para todo lugar que a gente olha, nós estamos vendo perigos constantes, não é mesmo? Informações que vêm, pressões que acontecem, situações complicadas, surpresas que a gente vê na vida daqueles que estão ao nosso lado, não é mesmo? O marido, a esposa, os filhos, o cunhado, a prima, o colega de trabalho, e a gente vê o vizinho, a gente vê o amigo do outro, vemos acontecendo coisas terríveis. E esse mundo está terrível. Está cada dia mais difícil viver neste mundo. Por isso que viver neste mundo, para nós, precisa ser algo com o entendimento de que não precisamos desejar escapar deste mundo, ter uma mente escapista. E muitas vezes a gente fala: quero que Jesus volte logo. Muitas vezes é para não enfrentar os problemas que estão por aí. Jesus não vem para levar você a fugir dos problemas. Porque se o dom de Deus está operando dentro da sua vida, já existe tudo em mim e em você para vencermos as trevas. Amém, queridos? Se podemos vencer as trevas hoje, é pelo dom de Deus que está em nós. Mas se o dom de Deus que está em nós está com a chama baixa ou quase apagada, vamos ter muita dificuldade de vencer as dificuldades e as trevas e tudo aquilo que vem contra nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: olha, preste atenção em qual espírito está em você. Não é o espírito de covardia. E se naquela época já estava difícil para Timóteo, o contexto de Timóteo é que ele era um dos líderes da igreja em Éfeso, e ele ordenava as coisas, então ele via muitos e muitos problemas dentro e fora da igreja, e era um ambiente muito hostil. E hoje nós estamos vivendo um tempo de hostilidade muito grande, de hostilidade à fé. Se você parar para pensar, você vai começar a perceber isso. A cada dia mais, se a chama do dom de Deus não está sendo reavivada em nós, e se não temos uma fé viva, qualquer pensamento de qualquer coisa que vem, é perigoso nos balançar, e nos tirar, e nos desanimar, e nos fazer retroceder. Isso é muito perigoso. Porque o que não falta neste mundo é informação. E a informação, muitas vezes, vem para nos tirar dos trilhos. E por isso ministramos a palavra de domingo passado. Vamos andar nos trilhos do Mestre. Não vamos sair desse trilho. Aonde a fé e a piedade, a sã doutrina e a piedade são esses dois trilhos. Escute a palavra de domingo passado. Precisamos estar a cada dia mais alinhados naquilo que Deus está querendo fazer, está querendo nos manter, está querendo com que eu e você percebamos que existe um fim, e nós precisamos chegar a esse fim. E é aí disso que se trata que o apóstolo Paulo está falando. E esta questão do dom de Deus e desta chama deste dom, eu preciso fazer uma pergunta: como eu posso manter viva essa chama? Eu fazendo essas duas perguntas, mas também entendendo que eu não posso ter uma fé fingida. O que é uma fé fingida? O apóstolo Paulo fala: olha, Timóteo, tenha uma fé não fingida. E aí ele elogia a
a avó de Timóteo e ele elogia a mãe de Timóteo. Veja no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, eu recordo-me da sua fé não fingida. Veja, que primeiro habitou na sua avó, Lóide. Essa foi uma grande avó. Quem já são vovô e vovó aqui? Levanta a mão. Olha aí, que coisa linda. Lóide. Vamos, vovós, preste atenção no exemplo da vovó Lóide. Não teve uma fé fingida. E a mãe, Eunice. Quem é a mamãe aqui ou papai? Coisa linda. Vamos entender o que é o valor de uma mãe e de uma avó que tem uma fé não fingida. De um pai, de um avô que tem uma fé não fingida. A fé é real. A fé é viva. Por isso o tema dessa palavra, por uma fé viva. Eu recordo-me, o apóstolo Paulo está falando, da sua fé não fingida, que primeiro eu vi na sua avó, e depois eu vi na sua mãe, e agora estou vendo em você. Que coisa maravilhosa isso. Não existe um testemunho familiar mais importante do que esse para nós. De ver uma fé não fingida em todas as gerações. Todas as gerações, uma fé não fingida. Nós estamos vivendo uma crise onde os pais têm uma fé não fingida e o filho tem uma fé fingida. Esse é o problema. Precisamos entender aonde que as coisas não estão no trilho. Isso é um problema a ser resolvido, irmãos, e a gente só vai resolver se a gente começar a entender essas palavras que nós estamos entregando com o coração, para que o Senhor mesmo nos corrija, para que o Espírito Santo mesmo possa ir nos alinhando. Que coisa maravilhosa, ver 3 gerações que não têm uma fé fingida. E o que é essa fé não fingida? Vamos para 1 João capítulo 4. Versículo 7. Esse é um texto muito conhecido. O que é uma fé não fingida? Se você que está anotando, escreve aí. Uma fé não fingida é uma fé que demonstra amor. Então repete para você mesmo. Uma fé não fingida é aquela que demonstra amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quero abrir um parênteses aqui. Pode continuar olhando para a sua Bíblia. Veja bem o que João está querendo dizer. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se eu e você amamos, Deus permanece em nós e Deus é visto através de nós. Que coisa maravilhosa isso. Versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Diga comigo, entre nós.
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, veja bem. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que é uma fé não fingida? É uma fé que demonstra amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, está dizendo que esta fé que eu e você temos, ela deve operar através do amor. Gálatas 5,6 está dizendo assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Veja, nenhuma estrutura religiosa. Mas o que tem efeito em Cristo? A fé que atua pelo amor. Que coisa maravilhosa isso. A fé que eu e você temos, ela deve ser operada e deve ser demonstrada através do nosso amor. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, esta fé é uma fé fingida. Se você diz que ama a Deus, mas existe coisas no seu relacionamento com marido, mulher, pai, filho, dentro da sua casa, que não avançam, não resolvem, por dureza de coração, por falta de perdão, quebrantamento, falta de humilhação, esta é uma fé fingida. Porque você não pode dizer que crê num Deus que é amor, se você não opera através deste amor. E veja, Deus é amor. O amor não resolve todas as coisas. Porque se o amor resolvesse todas as coisas, era para que todo mundo estivesse salvo. Mas o amor, ele abre um caminho para a solução de todos os problemas. Porque se não operarmos através do amor, nossa fé não vai encontrar legitimidade. Então, uma das coisas que mais eu e você seremos provados por Deus é se nós estamos dizendo e se estamos fazendo. Porque só pode fazer aquele que é primeiro. Porque todo aquele que não é e quer fazer, uma hora para de fazer. Por isso que, se eu sigo a Deus, eu preciso exercer essa fé, e o primeiro ponto disto se chama amor. Porque eu amo a Deus, eu sigo a Deus. E muitos se desviaram da fé, porque deixaram de amar a Deus. Deus deixou de ser o primeiro. Deus deixou de ser o essencial. E aí começaram a abandonar a fé, a desviar da fé, a apostatar da fé, a negar a fé, a desviar da fé, porque Deus deixa de ser o primeiro. Quando Deus deixa de ser o primeiro, automaticamente há um desvio. Isso é vital para nós, irmãos. Vital que eu e você possamos entender essas coisas, possamos entender essa legitimidade espiritual que o Senhor já nos deu pelo seu Espírito e por esta fé que nós pronunciamos agora. Ela precisa ser uma fé viva. E essa fé viva, a gente demonstra ela como uma fé não fingida. E a fé não fingida é demonstrada por um ato de amor, por uma expressão de amor a Deus e aos homens.
Jesus resumiu os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés em 2. Ama a Deus e ama o seu irmão. É impossível a gente dizer que é um homem de fé, uma mulher de fé com problemas que não se resolvem por conta de dureza, por conta de, mas é ele que está errado, mas é ela que está errado, não, mas sabe, os problemas do nosso cotidiano, os problemas do nosso dia a dia, acontecem problemas. Problema com a minha esposa, o problema com o meu marido, o problema com os meus filhos, o problema com o meu pai, o problema com o meu patrão, o problema com o empregado, o problema com o vizinho. Acontecem problemas, nos relacionamos e o ser humano é cheio de questões que precisam ser moldadas por esse amor de Deus, mas muitas vezes não vemos esse amor de Deus sendo demonstrado. E aí é necessário que a gente vá entendendo que se pronuncia uma fé em Deus, se pronuncia que tem uma fé, eu preciso demonstrar essa fé através das minhas atitudes. Por isso preciso pedir perdão, por isso preciso me humilhar, por isso preciso reconhecer meu erro, por isso preciso voltar atrás, por isso preciso de, na medida do possível, ter paz com todas as pessoas. Então isso tem a ver com um coração que está demonstrando uma fé que não é fingida. Compreende isso, irmãos? Isso é tão simples, mas é tão poderoso. E em 1 João diz que nossa vitória, ela vem por conta da nossa fé. Você quer ver? 1 João capítulo 5, versículo 4, um pouquinho depois da onde a gente estava lendo. Está dizendo assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Veja, irmãos, quem é nascido de Deus? Os filhos de Deus, os que receberam o Espírito de Deus. Quem é nascido de Deus, quem tem o Espírito de Deus, vence o mundo. Isso não é uma sugestão, isso não é uma possibilidade, isso é uma verdade. E se a igreja e se os filhos de Deus têm sido vencidos pelo mundo, nós precisamos entender se temos de verdade uma fé fingida ou não. Porque se estamos sendo vencidos pelo mundo, nossa fé não tem sido demonstrada. E se nossa fé não tem sido demonstrada pelo amor a Deus e às pessoas, nós seremos vencidos pelo mundo. Agora você tem uma garantia: se você nasceu de Deus, você vence o mundo. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu posso vencer o mundo. Eu posso vencer o mundo. E tudo aquilo que vem contra mim que está no mundo. Eu posso vencer o mundo porque sou nascido de Deus. Que coisa preciosa, irmãos. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, eu posso vencer o mundo. Você pode vencer o mundo, porque você nasceu de Deus, você não nasceu deste mundo. E aí ele fala: e é esta a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Nossa fé. Por uma fé viva. Por uma fé viva, irmãos. Essa palavra está parecendo o título de deputado, né? Por uma fé viva. Vote no fulano de tal, número tal, por uma fé viva. Que possamos, como igreja, irmãos, estar lutando por uma fé viva. Por uma fé que é demonstrada. Que as pessoas falam: ele ama a Deus. Por uma fé que dentro da nossa casa a gente vai perceber: ele ama a Deus, ela ama a Deus, essa família ama a Deus. Isso não quer dizer que não vai haver erros, não vai haver tropeços, isso não quer dizer que não vai haver problemas. Isso quer dizer que o que depender de mim, eu vou demonstrar a minha fé em todos os meus relacionamentos. E se você tem fé em Deus, a pessoa que está do seu lado tem que perceber que você tem fé em Deus e tem que perceber que você ama a Deus. Se não perceber, é uma fé fingida. É simples assim. E que se você percebe uma fé fingida, que você e eu possamos quebrantar o nosso coração e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque quero demonstrar
minha fé através do amor. Nós vencemos todas as coisas. Vencemos todas as coisas. Isso, irmãos, isso não é uma palavra para te levantar e para te dar ânimo apenas. Isso é uma palavra que vai vivificar a sua fé. Eu e você somos nascidos de Deus e podemos vencer todas as coisas. Podemos vencer, irmãos. A questão é, se estamos sendo vencidos, porque nossa fé é fingida. Sim ou não? Nós precisamos ler essa Bíblia para que esta Bíblia nos alinhe. Nós não podemos querer ler essa Bíblia para a gente se sentir bem. Eu preciso ler essa Bíblia para que ela me alinhe, e para que ela me corrija, e para que ela me coloque no trilho. Porque eu vou perceber que tipo de fé eu tenho quando eu me deparo com essa palavra. Se estou sendo fingido, em alguma área da minha vida, eu não estou expressando uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé viva. A minha fé nesta área está sendo uma fé fingida. E que o Espírito Santo de Deus, que é o dom, esteja sendo acendido na sua vida para queimar a minha e a sua consciência no que diz respeito a demonstrar essa fé. 2 Timóteo capítulo 1, 12 e 13, o apóstolo ele vai falar de um tal de depósito que ele fez e que também Deus guarda. Abra comigo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Nós usamos essa expressão demais, né? Eu sei em quem tenho crido, cantamos essa expressão. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Veja, em algumas outras traduções está guardar o depósito que fiz a Deus. Guardar o depósito. Depósito significa algo valioso que eu confiei a alguém. Se você fez um depósito, você depositou algo valioso. Estou depositando nas suas mãos isto. Deposito nas suas mãos aquilo. Deposito para você isto. É algo valioso que você está confiando a alguém. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou confiando a ele um depósito. E este guardar que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 12, ele está querendo dizer a respeito disso, olha, eu vou manter um olhar atento, eu vou guardar para que isso permaneça, para que não sofra nenhuma violência. Isso que Deus me deu, eu vou guardar até o final, para que esse depósito que eu tenho que fazer, seja completo e seja total. E ele fala, eu estou bem certo disso, eu sei em quem tenho crido. Eu vou depositar. Eu sei em quem tenho crido, eu vou depositar. Eu vou dar, eu vou entregar. E ele disse, eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar esse depósito que eu estou fazendo. O que é este depósito? O que é este algo valioso? É o conhecimento correto e puro do Evangelho. Essa sã doutrina que nós recebemos com um coração humilde. Você tem ideia de quantas pessoas estão procurando a verdade nesta terra? Estão tentando em todas as portas uma verdade que os liberta? Desesperadas por uma verdade? E eu e você temos os olhos abertos para caminhar numa verdade que já está explícita diante dos nossos olhos? E que nós temos confiança de que não seremos confundidos? Este algo valioso que nós estamos depositando, irmãos, é nossa fé, queridos, é nossa certeza
de que Ele me deu algo e que vou depositar agora toda a minha vida nisto que Ele está me instruindo a fazer. Depósito. Eu e você depositamos nossa vida. Depositamos o que temos recebido da parte do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele está depositando, está querendo dizer que eu guardo este depósito que estou fazendo, porque confio, veja bem, confio que Ele me salvou desde os tempos eternos. Vai para versículo 9, por gentileza. Na parte final do versículo, que a gente chama de parte B, está dizendo assim, que Ele nos salvou pela determinação e graça, e esta graça nos foi dada. Veja bem, preste atenção nisso, uma graça foi te dada. Quantos anos você tem? 15, 35, 55, 80, 150 anos, quantos anos você tem? Preste atenção nisso, foi te dada uma graça desde os tempos eternos. Nós não temos tempo para falar isso aqui num domingo à noite. Foi-me dado algo desde os tempos eternos. Isso de vez em quando dá um nó na nossa cabeça. Este depósito que tenho feito, esta confiança de que fui alcançado por um plano de Deus e por essa determinação de Deus, por essa graça de Deus, que ultrapassa toda a cronologia humana. Desde os tempos eternos, Deus me conhecia e Deus sabia que viveria nesse tempo da história, depois de Cristo, e que Ele me salvaria por essa determinação e graça. E que eu não tenho agora medo de confiar toda a minha vida a Ele, de depositar a minha fé nesta verdade que Ele está dizendo. Por isso que Satanás está inventando muitas e muitas meias verdades. E Jesus falou, naqueles dias, se não fossem abreviados aqueles tempos, até os eleitos de Deus seriam o quê? O que eles seriam? Confundidos. Eu não vejo uma era de maior confusão em todas as áreas da sociedade como a de 2017 e a do século 21 que está aí. As pessoas acham que estão seguindo verdades, e elas estão se dando pelas verdades criadas por homens, depositando suas vidas, expressando fé em meias verdades. E se você vai dizer algo a respeito disso para elas, uma ofensa muito grande, porque eles entendem e começam agora a achar que nós somos o dono da verdade. E a questão é que eles são os donos da verdade. Essa que é a questão. Então, se a gente começa a perceber isso, irmãos, ao nosso redor, o que é mais valioso que eu e você estamos depositando nas mãos de Deus? Nossa fé, na sã doutrina, na verdade dEle. Estou totalmente convicto de que isso me levará até o final. E não me desviarei nem para a esquerda, nem para a direita. Permanecerei firme aonde Deus tem me estabelecido para estar. Por isso eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei a Ele, o meu depósito a Ele. Veja, irmãos, a natureza de Deus é que Ele é fiel. Mesmo que o homem seja infiel, Ele permanece fiel.
por uma fé viva, porque sei em quem tenho crido, sei aonde estou pisando, sei aonde estou baseado, eu vou até o final nessa verdade. Nem nada, nem ninguém me pode separar disso. Por isso o apóstolo Paulo falou: nada poderá me separar do amor de Deus. Mas por que muitos desviam da fé? Abandonam a fé, apostatam da fé, negam a fé, naufragam na fé? Porque deixaram de expressar a fé por meio do amor. Começaram a amar a si mesmos, começaram a amar este mundo, começaram a amar outras verdades, deixando o amor de Deus, seguiram por falsas ilusões. Quando deixamos de amar a Deus em primeiro lugar, a nossa fé está a ponto de naufragar. Compreende isso, queridos? Que coisa maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa isso. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a nos manter nos trilhos, Pai. Eu clamo pela vida dos meus irmãos, clamo pela minha vida, clamo pela tua igreja nessa terra. Clamo por cada um de nós. A cada dia que passa, Senhor, estamos vendo as trevas se levantando, as meias verdades, também mentiras. Tantas luzes, tantas ilusões, tantas informações. Tanta centralidade no homem, Senhor, no ego do homem. Até mesmo dentro da tua igreja, tenha misericórdia de nós e nos livra disso. Nos livra disso, Senhor. Abre os nossos olhos se estamos cegos e oro não apenas pela família Reviver, mas oro por toda a tua família, nesta terra, nessa cidade de Florianópolis. Oro por aqueles, Senhor, que um dia estiveram no nosso convívio e não estão mais, porque deixaram de te amar, deixaram de expressar fé. Senhor, que nossa fé, esse dom que o Senhor deu através do Espírito, e podemos expressar isso, possa ser reavivado todos os dias. Essa chama que o Senhor colocou em nós, possa estar viva cada dia mais. Oh Deus, ajuda o meu irmão, a minha irmã. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe dos problemas. O Senhor sabe de todas as tribulações, de todas as pressões, de todas as opressões, de todas as palavras contra nossa fé, nossa vida, nossa postura. Mas temos esta convicção de que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E queremos estar experimentando esta verdade, Senhor. Queremos experimentar isso porque não nascemos deste mundo. Não somos deste mundo. Não lutamos com as armas deste mundo. Nos ajuda a compreender, Senhor. Aonde em nós existe fingimento? Em qual área da nossa vida? Oh Deus, para que possamos expressar essa fé viva, genuína e não fingida, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, na nossa filiação, paternidade, no nosso trabalho, emprego, nas nossas empresas, faculdades, escolas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Queremos ver essa fé, Senhor,
sendo vivificada dia após dia. E eu clamo, Espírito de Deus, Tu que és o maior interessado em que essa chama seja vivificada, seja aumentada, faça o Teu trabalho, convencendo-nos em nome de Jesus. Convencendo-nos, Espírito. Convencendo-nos. Senhor, não confio na minha palavra, confio na Tua palavra. Nós confiamos na Tua palavra. Se o Senhor tem nos dado essa ferramenta da pregação, é para que esta fé vá surgindo, esta fé vá sendo cada dia mais confirmada, mais alinhada, por essa sã doutrina, pela piedade. Espírito de Deus, eu clamo que o Senhor vá fazendo isso conosco no meio da família Reviver. Que cada irmão, cada irmã vá demonstrando uma fé viva, que não depende de homens para estar de pé, depende do Senhor, desta chama, desta fé, desta confiança que temos em Ti, Senhor. Por isso andamos, por isso estamos de pé. Oh Senhor, e se estamos de pé, nos ajuda a levantar os que estão caídos, a levantar aqueles que estão naufragando, que estão negando, desviando-se da fé. Ajuda-nos a liberar, ó Deus, a Tua palavra pela fé, por meio da fé que opera através deste amor. Que possamos demonstrar o nosso amor a Ti e uns aos outros, Senhor. Clamamos por isso, que o Senhor vá abrir nos nossos olhos, que não é nem circuncisão, nem incircuncisão, não é estrutura religiosa, não é nem uma coisa externa, que faz efeito em Ti. O que faz efeito é, de fato, a fé que opera por este amor. E queremos ver essa fé operando, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Mostra-nos aonde e como, de alguma maneira, temos visto a chama deste dom sendo diminuída e apagada. Queremos vê-la viva, queremos vê-la reavivada, queremos vê-la constante, queremos vê-la aumentando. Com os nossos corações rendidos, nós nos prostramos a Ti e clamamos que o Senhor vá nos alinhando nos Teus trilhos, Senhor. Oh Pai, Te agradecemos porque nós não queremos nada mais do que Tua palavra. A família Reviver não quer nada mais do que Tua palavra, do que crescer em Ti. Oh, Te agradecemos por isso, Senhor. Que estamos tirando tantas coisas do nosso barco, para que ele fique leve, para que nenhuma água agitada naufrague o nosso barco. Estamos cada dia mais firmados, estamos cada dia mais com a bússola na mão, estamos cada dia mais vendo claramente o final de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a chegar até o final. Nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate, a completar essa carreira em que estamos e a guardar a fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. E que essa palavra possa trazer luz e iluminar você, os seus olhos, para que possamos crescer e avançar e andar mais rápidos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrando esse tempo. E eu queria que você abraçasse alguém que você não abraçou hoje ainda e ficasse abraçado com essa pessoa. Você pode fazer isso?
Com certeza você vai ter que sair do seu lugar, talvez, né? Abrace alguém que você não abraçou. Vamos orar, terminando. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por sermos igreja e por estarmos em comunhão uns com os outros. E por, Senhor, ter nos libertado e ter nos aberto os olhos para ver corretamente e andar nessa verdade corretamente. Deus, te agradecemos porque fomos eleitos. E eleitos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. Não foi o Senhor que nos escolheu. Desculpa, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E que bênção maravilhosa é essa de termos o Senhor agora nos conduzindo. E eu peço que cada irmão, cada irmã seja conduzido pelo Senhor durante essa semana, durante sua vida, durante desafios, durante problemas, durante tribulações, durante, Senhor, cada adversidade durante esta vida, que o Senhor esteja nos conduzindo como família do Senhor, como, ó Deus, verdadeiros irmãos em Ti, em nome de Jesus. E que esta graça seja multiplicada, que esta fé aumente, e que os nossos olhos enxerguem mais longe, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, que o Senhor te conduza em paz e em muita graça.